semestre inteiro a gente vai estar falando a respeito da graça de Deus, mas em cada mês a gente vai estar dando ênfase, vai estar dando um foco diferenciado a respeito da graça. E esse exercício ele é importante para nós, porque às vezes a gente tem o hábito, né, talvez por falta de orientação ou de entendimento mesmo, de pegar determinados assuntos e tratá-los de uma maneira muito geral, muito ampla. E a gente esquece de observar os detalhes ligados a esse assunto. Você vai lembrar na semana passada, a gente falando a respeito da justificação, por exemplo. Se você não assistiu, você pode assistir depois no canal do YouTube. A gente falando da justificação, a gente falou que não foi só um ato de justiça que nos declarou justos em Cristo Jesus, mas num pacote da justificação, nós somos regenerados, nós somos posicionados, nós somos transformados, a nossa condição mudou, ou seja, muitas coisas aconteceram pelo simples, e aí botar simples, entre aspas, ato de justiça do nosso Senhor. O fato dele ter se entregado na cruz, ter morrido no nosso lugar, ter passado pelo que ele passou e nos ter garantido esse novo e vivo caminho, esta ação poderosa do Senhor, que para nós chega como um ato de justiça, na verdade transformou e gerou na nossa vida muitos processos que às vezes a gente não observa. Mas nós recebemos um novo nome, nós fomos adotados como filhos, a gente foi transformado, foi transportado da morte para a vida, houve um novo posicionamento, ou seja, várias coisas aconteceram. Nós fomos redimidos dos nossos pecados, ou seja, fomos resgatados por um preço de sangue. Então, às vezes falta para a gente a dimensão do que significou o sacrifício de Jesus e a dimensão do que significa determinados aspectos da palavra do Senhor que chega a nós como ensino. E na manhã de hoje, falando a respeito da obediência na graça, nós estaremos tratando exatamente disso. Uma forma de nós esmiuçarmos e observarmos alguns aspectos da vida e da caminhada cristã que às vezes passam despercebidos no geral, no todo daquilo que a gente está aprendendo e vivendo. E esse destaque ele é muito importante. E por que é importante a gente compreender isso? Porque, apesar da gente ter sido declarados justos e o Senhor ter nos garantido acesso à sua justiça, a vida cristã ela é acompanhada com um processo de caminhada. E o sacrifício de Jesus ele foi pleno. Jesus não precisa fazer mais nada para garantir para mim e para você salvação. Tudo que deveria ser feito já foi feito. E essa sensação de que tudo já foi feito acaba gerando nas pessoas uma acomodação como se da parte delas, ou da nossa parte, não precisasse ser feito mais nada. Quando, na verdade, todo o processo de desenvolvimento da nossa salvação depende de mim e de você, segundo as nossas escolhas, segundo os nossos posicionamentos. Na verdade, tudo o que precisava acontecer para que nós saíssemos da morte para a vida, Jesus fez. Mas todo o processo em que eu abandono uma prática ou um estilo de vida e me posiciono em novidade de vida, isso depende de mim e de você. Depende das nossas escolhas, depende daquilo que a gente decide ou não fazer. E esse processo ele pode ser acelerado ou retardado ou desacelerado na nossa vida à medida em que nós assumimos o compromisso de uma vida de fato cristã. Porque existem coisas que não fazem mais parte de quem entregou a sua vida para Jesus. Existem determinados comportamentos que não devem mais fazer parte das pessoas que de fato entregaram a sua vida para Jesus. A vida com o Senhor Jesus está atrelada a um processo de aperfeiçoamento e transformação dia após dia, de glória em glória. E o fato de nós compreendermos que nós saímos da morte para a vida, nos traz também um ponto de atenção. O governo e o domínio sobre as nossas vidas também mudaram. O que antes era dominado pelo império das trevas e por Satanás, passa agora a ser dominado pelo Senhor Jesus. E o fato de Satanás ser o príncipe deste mundo, ser o pai da mentira, o fato de tudo estar atrelado ao pecado, quando a gente passa uma novidade de vida, está sob novo governo, a gente precisa compreender, o nosso Deus é um Deus santo. E nós precisamos nos relacionar em santidade com um Deus santo. Ou seja, existem coisas que não tem como mais fazer parte da nossa vida pelo fato de nós termos entregue verdadeiramente a nossa vida ao Senhor Jesus. Na terça-feira nós falávamos um pouco disso no estudo bíblico, porque a gente não pode deixar de conceber, de compreender que todos nós, como conscientes e inteligentes que somos, sabemos aquilo que é bom e aquilo que é ruim. A própria palavra de Deus fala que nós mesmos sendo maus, a gente sabe dar coisas boas para os nossos filhos. Então significa dizer que a gente sabe distinguir, discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal.
Por mais que por vezes a gente faça escolhas erradas ou escolhas ruins, mas a gente tem consciência daquilo que é bom e aquilo que é mal. De certa forma, o inferno, ele foi pintado para nós e ele foi nos apresentado como algo ruim. A gente foi acostumado a ver o inferno como um mar de larva borbulhante e Satanás como aquele de chifre, com um tridente. E a gente, lendo as Escrituras e falando sobre ranger de dentes, sobre sofrimento, a gente tem uma imagem desenhada na nossa cabeça do que seria o inferno. E, logicamente, também, da mesma forma, foi desenhado na nossa mente uma ideia de céu. As nuvens, os anjos, as estradas brilhantes de ouro, e os anjos tocando harpa. Isso ficou no imaginário das pessoas. Deus como aquele barbudo de cabeça branca, não é assim? A gente acabou criando esse imaginário. E diante desses dois cenários, logicamente, a gente sabe aquilo que poderia ser bom para a gente, aquilo que poderia ser ruim. E muitas pessoas, por saberem que não querem ir para o inferno, escolhem de fato ir para o céu. E dizem assim, eu quero ir para o céu, eu quero Deus, eu sei quem é Deus, eu creio quem é Deus. Mas não conseguem compreender que o propósito não está apenas em identificar uma imagem, uma simbologia, mas um estilo de vida que testifica aquilo que de fato foi cumprido na cruz em Cristo Jesus. Esse aspecto, às vezes, as pessoas não observam. Elas decidem por Jesus pelo simples fato de não querer aquilo que é ruim. Mas existem, de fato, pessoas que decidem verdadeiramente por Jesus, que são constrangidas pelo amor do Senhor, que realmente reconhecem aquele sacrifício como um sacrifício verdadeiro, como a expressão de Deus que entregou o seu melhor, entregou Jesus para morrer no lugar das pessoas. Um verdadeiro amor manifestado. Existem pessoas que de fato reconhecem quem Deus é e querem de fato viver uma novidade de vida, mas acham que não precisam fazer mais nada a partir dali. E aí eu quero trazer para você, e a gente tem aprendido isso ao longo desse semestre, que existe uma parte que envolve a mim e a você. E essa parte depende da maneira como a gente se porta. E o próprio Senhor Jesus deu uma missão para a igreja, para que ela pudesse cumprir dentro desse propósito sobre a vida das pessoas. Porque o Senhor Jesus falou, vão, anunciem a minha mensagem, anunciem as boas novas. E enquanto vocês vão, ensinem as pessoas a obedecerem, a guardarem tudo aquilo que eu ensinei a vocês. E eu estarei com vocês todos os dias, até que o século se finde, até que tudo se consuma. Então, existe um propósito do Senhor, ensinar as pessoas. E, de fato, algumas pessoas têm parado no lugar ou não têm avançado por falta de ensino, por falta de orientação, por falta de discipulado. E aí, isso depende do papel que a igreja desenvolve. E aí, quando a gente fala do papel que a igreja desenvolve, aquilo que a gente faz aqui do púlpito, por exemplo, aqui do altar, mas também o papel de cada cristão, como testemunha do Senhor, como quem é inspiração e motiva o irmão que está do lado. Quando você olha para o seu irmão e diz assim mesmo assim, eu vejo na vida daquela pessoa algo que ministra o meu coração. Eu vejo na vida daquela pessoa autoridade sobre uma determinada área, aquilo me inspira, aquilo me motiva, aquilo me faz querer ser como ele. Eu quero tomar decisões e escolhas que me levem a conquistar como aquele irmão, como aquela irmã conquista. Como eles avançam, é uma inspiração para mim de maturidade, de exemplo de temor ao Senhor. Isso é discipulado, é você seguir os passos de alguém. E Jesus estava dizendo, então, sigam os meus passos, e o mundo vai seguir os passos de vocês, porque vocês estão me imitando. Esse estilo de vida, essa novidade de vida, essa maneira de viver, da maneira como a gente está compartilhando aqui, na verdade revela uma palavrinha que talvez passe despercebido de mim, de você, mas que está contido nesse contexto todinho, que é a palavra obediência. E o primeiro episódio da série, que vai falar pela graça, é exatamente a obediência na graça. E por que a gente vai falar de obediência na graça? Porque você e eu vamos perceber que o propósito do Senhor, através da sua palavra, já revelada desde a antiguidade, desde Gênesis, em Adão, era que de fato o homem pudesse experimentar um estilo de vida de total devoção e obediência a Deus. Quando Deus plantou o jardim e colocou o homem no jardim, Deus estabeleceu limites e deu uma total liberdade para o homem com limite, para que ele vivesse plenamente em obediência diante do Senhor. E quando a gente vai para o tempo da graça e a gente avança para o Novo Testamento,
A gente pode perceber que a própria Escritura vai revelar a relação entre a fé que nós precisamos ter no Senhor Jesus em uma caminhada de obediência. Se você for comigo para Romanos, o livro de Romanos é uma carta do apóstolo Paulo que traz uma declaração, um convencionamento, uma forma de expressão e de obediência à igreja, uma espécie de tratado de fé que fala a respeito da justificação, fala a respeito da graça. Então, se você quiser mergulhar a respeito dos princípios do reino de Deus para a vida da igreja, assim como para a sua própria vida, eu já falei de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, Romanos é uma carta que trata exatamente isso como um tratado sobre a vida cristã e como ela deve ser vivida num estilo de vida. E quando você vai para esta carta, você percebe uma coisa muito interessante, que o apóstolo Paulo, tanto no início da carta, no capítulo 1, quanto no final da carta, no capítulo 16, ele faz a relação a respeito da obediência que vem pela fé. Abre comigo Romanos 1:5. Romanos 1:5. Diz assim: por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Para que esse povo foi chamado? Para a obediência que deriva da fé. Essa obediência, ela vem como um efeito, como resultado da postura de fé. Romanos 16, 26. Romanos 16, 26. Porém agora, revelado e trazido ao conhecimento pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações, crendo, venham a obedecer a Ele pela fé. Percebe a relação entre a obediência e a fé? Então, a gente começa a perceber que existe um propósito de Deus ligado à obediência. A verdade é que a salvação, ela não pode ser separada da obediência. A palavra de Deus deixa muito claro que se eu declaro que eu sou salvo em Jesus porque eu entreguei a minha vida a Ele, consequentemente, o resultado desta declaração e deste posicionamento pela fé que eu depositei em Cristo Jesus, reflete na minha vida uma atitude de obediência. 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Isso nos faz refletir sobre o fato de que talvez o maior inimigo do cristianismo, meus irmãos, não seja o anticristianismo. Talvez o maior inimigo do cristianismo seja o subcristianismo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O subcristianismo seria uma forma de nós adaptarmos a vida cristã, adaptarmos o que seria seguir os passos de Jesus e submeter o padrão divino de santidade, de maturidade, de cumprimento da palavra de Deus a uma subclasse, aonde a gente vai dando jeitinhos e vai modelando e vai fazendo as coisas para que elas se encaixem da maneira como nós queremos viver a nossa vida e não da maneira como o Senhor espera que nós vivamos a nossa vida. E percebe a diferença disso? Percebe a diferença quando nós começamos a modelar para que as coisas se encaixem do nosso jeito e não nós sejamos moldados segundo o propósito do Senhor? Às vezes, queridos, é isso que acontece. E deixa eu dizer para você, a gente fala muito da idolatria que as pessoas praticam fora da igreja. E a gente não consegue perceber a idolatria cristã que muitas vezes está no meio da igreja. Pastor, idolatria dentro do meio da igreja existe. Não apenas por simbologias e objetos. Talvez a pior idolatria seja aquela que a gente não consegue reconhecer e ver, que está pautada na figura de um Deus que a gente cria no nosso imaginário, que nada tem a ver com as Escrituras. Porque a gente começa a dizer, eu acho que Deus deveria ser assim. Para mim, Deus é isso. Para mim, o amor de Deus é isso. Para mim, a Deus é daquela forma. E quando a gente não se percebe, é como se a gente estivesse modelando um formato de Deus dentro da nossa mente, e a gente começa a cultuar esse Deus e esperar que a nossa vida seja abençoada e o relacionamento de crescimento, de amadurecimento se dê por conta desse modelo de Deus que está criado aqui na mente, por conta dos nossos desejos, por conta do nosso querer.
E a gente esquece que Deus já é, Ele é. Nele não há sombra de variação, Ele é imutável, a gente já viu isso aqui. Eu não posso mudar Deus, na verdade o que Deus espera é que por meio da sua palavra, eu seja mudado, eu seja aperfeiçoado, eu seja transformado, eu me modele segundo o propósito dEle. Eu não tome a forma de um mundo e nem venha tentar transformá-lo em algo que Ele não é. Glória a Deus. Amém. É isso. É isso. E esse processo é doloroso, gente, porque ele vem nos confrontar. Esse processo é doloroso porque ele nos coloca na frente de um espelho, onde nós começamos a enxergar aquilo que longe desse espelho a gente não enxergaria. Isso é doloroso porque algumas bases e alguns processos estão muito arraigados no coração do homem e ele não está disposto de abrir mão. Isso é doloroso e difícil porque exige da gente renúncia, um abandono de uma realidade que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a abandonar, porque significa muito para elas, há um apego muito grande a respeito disso. A opinião dos outros também acaba interferindo e influenciando, mas eu quero te dizer algo, foi por inteiro que Jesus se entregou na cruz. Foi por inteiro que Deus enviou Jesus. Foi para a novidade de vida que Ele veio para nos salvar. Não foi para que nós continuássemos do mesmo jeito como nós estávamos antes. Foi para que a gente pudesse experimentar algo novo e diferente. Então, meu amigo, minha irmã, não venhamos e vamos pensar a respeito, não venhamos transformar o Evangelho de Jesus e reduzi-lo a algo que não representa o que Ele de fato é. O Senhor espera de nós um posicionamento. E o maior exemplo que a gente tem de obediência na história foi o exemplo do próprio Senhor Jesus. E eu queria que nessa manhã o Senhor pudesse com liberdade falar ao meu coração e ao teu coração a respeito do exemplo desse mestre, desse Senhor que se colocou na posição de servo e nessa posição cumpriu tudo em obediência ao Pai. Filipenses 2:5, um texto que a gente repete com frequência aqui, porque acaba revelando a postura de um coração que vem da parte de Deus e que se não fosse por essa postura e por esse coração, eu e você talvez não estivéssemos hoje tendo a oportunidade de falar a respeito de salvação. Filipenses 2:5 diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Eu não sei se você percebeu, mas no versículo 6 e no versículo 7 existe uma palavra que se repete. É a palavra plenamente. E você vai perceber que no versículo 6 está dizendo que ele plenamente era Deus. E no versículo 7 vai dizer que ele plenamente se tornou servo. Plenamente ele foi Deus, plenamente ele é Deus, plenamente ele se tornou carne, ele se tornou homem, se tornou servo. E ele não reivindicou o direito de ser Deus para se humilhar na posição de servo. E por obediência ele foi até a morte e morte de cruz. Agora eu e você, por obediência, estamos dispostos a ir até onde? Até onde eu e você estamos dispostos a ir por obediência? Porque às vezes a nossa decisão e a nossa posição estabelecem exatamente o limite de onde a nossa fé em Deus vai. Exatamente o limite aonde o nosso coração está disposto a ir. O Senhor Jesus foi até o final, Ele foi até o cumprimento de todas as coisas. E por que nós tentamos fazer aquém disso ou ir apenas a uma metade desse caminho? Não apenas o Senhor teve essa declaração pelo apóstolo Paulo, ele mesmo falou a respeito da sua posição. Se você for para João capítulo 10, verso 17, você vai ver que por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Eu tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Ninguém tirou a vida de Jesus, Ele entregou. Ele se entregou. Ele foi obediente até as últimas consequências. Mas o que está por trás desse comportamento, dessa postura de Jesus? Jesus sem culpa, sem pecado,
se entregando por inteiro por obediência do Pai. Qual o propósito disso? E talvez a gente já tenha respondido muitas vezes essa pergunta. E respondido de uma forma muito simples: para salvar a minha vida, para me perdoar dos pecados. Mas o que tem por trás dessa resposta, o que tem por trás de Ele ter entregue a sua vida para perdoar os nossos pecados e nos resgatar? Se a obra redentora de Cristo visa a restauração completa do homem e trazê-lo para a posição inicial, ou seja, antes do pecado, antes da queda, por que então deduzir que essa obra se resumiria apenas em perdoar os pecados cometidos? Por que então essa obra não empoderaria também o homem para viver a obediência plena que era requerida dele desde o início de todas as coisas? Como negar o contraste entre o nosso estado anterior a Cristo? O Senhor espera, de fato, por meio da sua obra redentora, não apenas nos livrar da morte para a vida, não apenas nos perdoar o pecado, mas fazer com que a nossa vida volte à origem, volte ao original, volte ao começo de tudo, volte a um estilo de vida que está plenamente na presença dEle, sem vergonha, sem medida, plenamente entregue, obediente verdadeiramente à sua palavra. Abre comigo em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, diz o seguinte: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Em outras versões você vai ver falar que são os filhos da desobediência. A expressão que está aí é filhos da desobediência, ou seja, as pessoas que andam segundo o padrão do mundo, estão andando segundo os valores de um sistema mundial, onde o maligno detém o domínio desse sistema mundial, onde o pecado influencia esse sistema mundial, onde o pensamento das pessoas está influenciado e regido por esse sistema mundial, e todas as pessoas que estão sujeitas a esse sistema são chamados filhos da desobediência, ou estão debaixo ou submissos ao senhor da desobediência, Satanás. Mas existe uma nova realidade de vida. E nessa realidade de vida, é um processo onde nós somos transformados. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. 1 Pedro 1, 14 vai dizer: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Parece que esse padrão de santidade nos dá um medo, né? Porque a gente olha para a realidade da nossa vida e reconhece as nossas limitações, reconhece as nossas fraquezas. Mas sabe, quando Deus revela isso na sua palavra, Ele não está nos colocando algo, nos apontando algo que não sejamos possíveis de experimentar. Ele está simplesmente estabelecendo um alvo. Ele está estabelecendo um parâmetro. Ele está dizendo assim: eu quero você comigo, eu quero você ao meu lado, eu quero você vivendo um estilo de vida comigo, em unidade, em harmonia, em intimidade. Então eu não estou estabelecendo um limite ou um padrão muito abaixo, medíocre, eu estou trazendo você para o meu lado. Então procure viver uma vida em santidade, porque eu sou santo e eu me relaciono com quem quer ser como eu sou. E aí você pergunta: como então ser santo como o Senhor é santo, se nós somos tão limitados? Aí você entende o novo e vivo caminho que foi aberto por Cristo Jesus. É porque é mediante a Cristo Jesus que nós temos livre acesso ao Pai. É por conta do sacrifício de Cristo Jesus que nós temos a nossa vida limpa e transformada. É por conta do sacrifício de Jesus que o Senhor, na sua santidade e soberania, nos olha por meio da cruz, e pela graça dele nós somos salvos. E isso não depende de nós, é dom de Deus. E antes, filhos da desobediência, agora chamados e declarados filhos da obediência. Nessa posição, nós precisamos combater o combate do sistema do mundo que jaz o maligno. O combate que ocorre primeiramente na nossa própria vida, quando pela ação poderosa do Espírito Santo e por meio da palavra de Deus, nós somos aperfeiçoados de glória em glória.
Nós somos santificados por meio da palavra. Nós somos transformados por meio do poder do Senhor Jesus, abandonando um estilo de vida e nos posicionando em novidade de vida. E sobre isso o apóstolo Paulo fala aos crentes na igreja de Corinto. 2 Coríntios capítulo 9, verso 13. 2 Coríntios capítulo 9, verso 13. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência, que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo, e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. E o apóstolo Paulo falando sobre a testificação de uma vida que exala o bom perfume de Cristo, de uma vida de quem confessa verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus. O próprio apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele relaciona o resultado do Evangelho na vida dos salvos como uma consequência da obediência. Vai comigo para 1 Pedro capítulo 1, verso 22. 1 Pedro 1, 22 vai dizer isso. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Você está percebendo que toda a Escritura nos aponta a uma fé que é declarada por Jesus, acompanhada de um estilo de vida em obediência ao Senhor? Você começa a perceber que não tem como eu dizer que sou de Cristo, que sou de Jesus, se o meu coração não se inclina a fazer a vontade daquele que resgatou a minha vida. É por isso que a gente não tem como olhar para o mundo e não discernir através dos frutos pessoas que só da boca para fora declaram Jesus, só da boca para fora declaram reconhecer o Senhor. Porque não tem como ter Jesus no coração se a nossa vida não testificar obediência àquele que nos comprou para si. Isso é muito sério, porque isso tira muitas pessoas do anonimato e do esconderijo da religiosidade. Tira muitas pessoas da posição de mornidão e de frieza na caminhada cristã. Porque se existe vida vivendo dentro de nós, essa vida precisa ser manifestada por meio de obediência. É Cristo vivendo em nós, nos trazendo esperança da glória que há de vir. 1 Pedro capítulo 2, verso 6. 1 Pedro capítulo 2, verso 6. O apóstolo Pedro ainda faz um contraste entre aqueles que creem e aqueles que não creem. E eu vou dizer para você que, pelas Escrituras, quem não crê é considerado rebelde. Desse modo, a gente vai começar a ver que a desobediência, ela é o oposto da fé. 1 Pedro capítulo 2, verso 6, diz o seguinte: porquanto, assim está registrado na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança, jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, ela é pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra principal, a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que causa queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nessa passagem a gente encontra a expressão crer. E ela contrasta com a expressão desobedientes. E é interessante pensar a respeito disso, porque a gente não costuma associar a palavra crer com a palavra desobediência, com a palavra crer com a palavra obediência, e não crer com desobediência. Mas aqui o texto está dizendo e deixando isso de uma forma muito clara: crer não significa apenas reconhecer a existência de Deus. Crer não significa reconhecer que Jesus é Filho de Deus por conta de uma simbologia ou de uma história. Aqui o texto está falando sobre crer no sinônimo de obedecer. E está falando que quem não obedece, além de ser desobediente, está sendo classificado como um rebelde diante do Senhor.
Isso muda a maneira como a gente declara o nosso amor por Jesus. Isso muda o propósito para o qual a gente se reúne aqui todo domingo. Sabe por quê? Porque se a gente estiver vindo para cá para cumprir apenas uma cerimônia, um ritual, a gente está se enganando. A gente está se enganando porque outras pessoas que também dizem saber quem é Deus e saber quem é Jesus, estão da mesma forma se reunindo em reuniões semelhantes a essa em vários lugares no mundo todo. E que acabam saindo dos lugares das reuniões, levando a vida do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido, mas elas saem com o ego e com a alma massageada, porque algo foi falado para o coração delas, e elas se saem felizes dali daquele lugar. Talvez as palavras de autoajuda saíram daqui, trazendo ânimo para o coração delas, e elas se saem tão satisfeitas. Ou então a banda tocou de uma forma tão plena, tão bonita, tão harmoniosa, que mexeu com a alma, mexeu com o coração, e lágrimas foram derramadas, e a pessoa sai como se ela tivesse sido liberada de uma tensão, e ela vai para a semana dela assim. E aí ela leva a vida fora daquela reunião, fora daquela cerimônia, como se Jesus não existisse. Mas por vezes ela tem um crucifixo pendurado no peito. Por vezes ela tem uma pulseira dizendo alguma coisa a respeito de Jesus. Todo dia, de repente, chega um devocional no celular dela por conta do aplicativo da Bíblia que ela tem. E o que mais? E o que mais? Onde está o testemunho? Onde está a obediência a esse Senhor que você aparentemente declara confessar e viver? Mateus capítulo 7, verso 21, o Senhor Jesus faz um alerta sério a respeito dessas coisas. Mateus 7, 21 vai dizer: nem todo aquele que me diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que é obediente à vontade do meu Pai, aquele que é obediente à palavra de Deus, aquele que obedece os seus preceitos. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Às vezes a gente acha então, quando lê esse texto, que existem pessoas, pelo poder de Deus, fazendo coisas que serão rejeitadas no céu. Mas aqui, o sentido do que Jesus está falando não é esse. O sentido de Jesus está falando é assim, você está usando uma credencial, e você está chegando diante de Deus no final de todas as coisas e está dizendo: eu não tinha uma credencial que me permitia fazer as coisas em Teu nome. E aí Jesus está dizendo: eu nunca te conheci, não fui eu que te dei essa credencial. Você simplesmente se credenciou para falar em meu nome. E é por isso que você chegou: em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Então, em teu nome eu ajudei os pobres, em teu nome eu visitei os enfermos, em teu nome eu fiz um monte de coisa. Mas Jesus está dizendo: mas o teu coração não estava alinhado com o do Pai. Eu não reconheço as tuas obras, eu não reconheço a tua prática, eu não reconheço a sua atitude. Você usou o meu nome para abrir portas, para tentar fazer algo, e quer usar o meu nome para legitimar a tua chegada aqui na eternidade. Mas eu quero dizer: eu não te conheço, eu não compactuo, não tem validade. Você não vai dar carteirada aqui, porque você fez isso ou fez aquilo. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse será amado pelo meu Pai, esse será bem-vindo no reino do meu Pai. Ele está falando sobre obediência, sobre uma postura de obediência. A obediência é uma expressão de fé. A obediência é uma expressão de caminhar com o Senhor, de fidelidade com o Senhor. E sabendo que isso seria difícil para o coração do homem, o próprio Senhor providenciou uma maneira, um jeito, providenciou algo para nos dar condições de vivermos esse estilo de vida, de vivermos essa vida. Abre comigo em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, verso 25. A gente vai pegar agora a sombra do Antigo Testamento e projetar para o Novo. Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração,
e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente os meus mandamentos. Você está vindo o Senhor revelando ao profeta o propósito dele para o seu povo. Agora, não é possível a gente ler isso aqui e não pensar na graça do Senhor? Não é possível a gente ler isso aqui e ver Jesus retratado aqui, e o que Jesus fez na cruz retratado aqui na minha vida e na sua vida? Não é possível a gente ler aqui e enxergar a graça do Senhor nos levando a uma posição de obediência plena ao Pai? Deixa o texto aí, Francisco, por favor, para a gente continuar lendo. Eu quero ler de novo com você. E à medida que a gente vai lendo esse texto, eu oro para que o Espírito Santo comece a te trazer clareza da obra redentora de Jesus Cristo, que nos posiciona a uma vida de obediência ao Pai. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos. Eu vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. Assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Não tem como não olhar para cá e ver que arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne, essa troca de coração, é exatamente o processo de regeneração experimentado pela graça de Deus. Quando nós experimentamos uma novidade de vida, mudamos da morte para a vida, nós somos regenerados pelo Senhor. Não tem como não deixar de ver que esse receber do Espírito é o revestimento de poder que nos capacita a dar testemunho de quem o Senhor é. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Receber do Espírito nos capacita a ser testemunhas do Senhor. Não tem como não olhar para isso e não ver a graça do Senhor. E se não bastasse, o próprio autor de Hebreus, ele reafirma algo semelhante ao que foi profetizado. E eu queria já convidar você a se colocar de pé. Hebreus 10:15 diz o seguinte: e disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo. Portanto, após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Conclui: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Sabendo que seria difícil para mim e para você, sabendo que sozinho a gente não daria conta, o Senhor garantiu o meio pelo qual a gente pudesse experimentar isso da parte dele. É por isso que quando a gente fala na salvação em Jesus, não adianta a gente pensar somente na ideia do filme do Mel Gibson e do sacrifício de Jesus na cruz. A gente precisa entender o que a profundidade daquilo representa. O que ele fez por mim e por você, mudando a nossa história, vai muito além, muito além, muito além do que simplesmente resumir em uma palavra. Muita coisa aconteceu com aquela escolha, muita coisa aconteceu com esse sacrifício. E o que é esperado de mim e de você tem a ver com essa palavrinha, obediência. Obediência. Eu não sei como você tem levado a sua vida, não me cabe julgar ou mensurar isso, mas eu posso te garantir que o Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho. Isso eu posso te garantir. Eu posso te garantir que o Senhor Jesus foi preparar um lugar para nos esperar no final de todas as coisas, enquanto esse dia não chega. Eu também posso te garantir que o Senhor derramou do seu Espírito para que a gente tivesse condições de viver de forma digna e fiel ao Senhor aqui nesta terra. Isso eu também posso te garantir. Eu posso te garantir que Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Isso eu também posso te garantir, porque Ele não mente, porque Ele é verdadeiro. Isso eu posso te garantir. Eu posso te garantir que Ele permitiu que a sua palavra
viva e eficaz pudesse estar ao nosso alcance, para que sejamos limpos por ela, abandonando tudo aquilo que nos escraviza. Isso eu posso te garantir. Eu posso te garantir que todo o processo de arrependimento, ele é resultado de uma ação do Espírito Santo que fala ao coração de cada homem, de cada mulher. Isso eu posso te garantir. Mas a partir disso, todos os outros passos não dependem de mim. Dependem única e exclusivamente de cada um de nós. Depende de você. Depende do seu caminhar dia após dia. Ele tem um propósito: colocar as leis dele, os propósitos dele, os princípios dele no mais íntimo e profundo do nosso coração. Ele tem um propósito de ter a sua palavra escrita na nossa mente de uma forma tão poderosa e tão profunda, que a gente não precisaria mais estar preocupado com aquilo que poderíamos fazer diante dele, porque o nosso prazer estaria na lei dele, meditando dia e noite, dia e noite, dia e noite, de forma que pela cruz ele possa olhar para as nossas vidas e a gente experimentar o poder dele se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Hoje é um dia de oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. É o dia de oportunidade porque a todos quanto o receberam, Ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E o Senhor se apresenta com graça e misericórdia na manhã desse dia, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Talvez para alguns, para a salvação de quem nunca entregou sua vida para Jesus. Mas talvez para outros, na santificação, onde a gente abandona determinadas práticas, para que a gente viva de fato novidade de vida diante do Senhor. E eu queria te convidar a curvar a tua cabeça e meditar nisso agora, e falar com o Senhor a respeito disso. Não perca a oportunidade nessa manhã de experimentar algo diferente realmente. De dizer realmente, hoje eu estou saindo daqui diferente da forma que eu entrei. De verdade, eu não quero sair desta reunião simplesmente por ter participado de uma liturgia ou de uma cerimônia. Eu quero de fato sair daqui como quem experimentou um processo de ser lavado pela palavra do Senhor, de ser limpo pela palavra do Senhor, de ser transformado pela palavra do Senhor, de viver uma novidade de vida realmente ao sair daqui, de entender que a minha vida é a habitação dele, que eu ando com ele